Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho uma celebridade aqui comigo. Eu tenho o privilégio de ter Ariel Quirino. Ariel, se você não conhece, você seguramente me conhece muito dos feitos dele, muito das coisas que ele fez. Ele tem uma história que é muito inspiradora. Então, para você que está vendo aí, você acha que não é possível realizar seus sonhos, está aqui Ariel mostrando que é mais do que possível. Ariel, muitíssimo obrigado por ter aceito esse Obrigado. convite. Obrigado pela apresentação. Eu tava numa imersão na palestra esse fim de semana. Enfim, no decorrer do podcast as pessoas vão entender o porquê dessa história. E aí eu até falei, gente, o que eu vivi até aqui era impossível. Então fazer esse evento em um dia, pra mim não era impossível. E foi possível. E eu sempre falo isso. Viver tudo que eu vivi era impossível, deu certo. Então não tem mais nada impossível na vida. Bora que dá certo. Muito legal. Então vamos começar a bater nesse papo aqui, porque fã, aí você virou empreendedor e hoje você agencia alguns poucos artistas, né? Alguns Conta poucos. essa história para uma par de gente que talvez aqui pelo perfil do meu público não conheça o Ariel. Cara, já tem 10 anos que eu trabalho com assessoria de imprensa, mais de 10 anos. Eu comecei através de uma agência no México. Eu tinha um fã-clube da cantora Dulce Maria e entrei em contato com essa agência já na intenção de começar a fazer assessoria para ela. Fui convidado a trabalhar no México. Neste momento eu não tinha, enfim, nenhuma remuneração dessa agência. E eu fui para aprender, para trabalhar. Foram 10 anos que a gente vai resumir aqui muito rápido, mas foi de muito trabalho. As pessoas olham. Eu entendo, principalmente os fãs, né? Falam, nossa, você tá vivendo um sonho. E não é, eu acredito que se eu tivesse vivendo somente. Se o meu sonho fosse somente trabalhar com ela, nesse meio que a gente vive e com as dificuldades e com o trabalho que a gente tem no dia a dia, eu já teria dado esse sonho como realizado. Então eu não vejo que o meu sonho foi trabalhar com ela. Eu vejo que eu amo o meu trabalho. Eu tinha, naquele momento que eu tinha um fã-clube, eu estava começando na agência, eu prospectava uma resposta dela para o trabalho que eu já fazia. Digamos que uma validação. E eu acho que isso veio ao decorrer dos anos. Depois eu comecei a trabalhar com ela diretamente, já no México. E é isso, é um sonho trabalhar com o que eu trabalho, não só com ela. É uma das artistas, se não a artista que eu mais tenho o prazer também de ter como amiga, porque já tem muitos anos que a gente trabalha juntos, já tem quase 10 anos, e é isso, eu comecei como fã, hoje trabalho como head de comunicação dela, assessor de imprensa, personal manager, enfim, a gente tem uma amizade linda, de respeito, um artista que tem uma saúde mental, enfim, em dia maravilhosa, que sabe quem ela é, pra onde que ela quer ir, e é isso, e resumindo mais ou menos a minha história, é isso. Tem uma parte da tua história que você não contou aqui, mas eu acho que ela fala muito sobre você, Aham. que é a tua capacidade de ser sincero, honesto e muito consistente com a sua visão. Então você é um cara que sempre falou aquilo que você via e acreditava, e não o que as pessoas queriam ouvir. Cara, sempre, sempre, eu sempre fui assim na minha vida pessoal. Eu sempre fui assim na minha vida pessoal e levei isso para profissional. Com Dulce eu sempre fui assim, eu ganhei esse espaço na carreira dela. Eu entrei na carreira dela sendo o personal manager, eu era a pessoa que só era assistente, que, entre aspas, carregava a bolsa. E aí eu fui buscando o espaço e fui, digamos, entre aspas, provando que eu merecia aquele lugar de mais. Não que essa pessoa que carrega a bolsa não tenha credibilidade, mas de mais espaço para decisões. Então hoje eu tenho mais espaços para isso e eu sempre busquei estudar. Eu sempre busquei estudar e eu sempre. Eu sou uma pessoa muito sincera, mas eu sempre trago a crítica com o resultado, porque eu acredito que não tem por que você trazer uma crítica se você não tem a solução. Então eu sempre trago a crítica, o plano, a estratégia e volto com o resultado, porque se você traz para o artista uma crítica, algo que você vê que é um problema e você não tem aquela solução, ou se você tem aquela solução e você não sabe se aquilo vai dar um resultado, ele não vai confiar em você para o segundo passo. E isso acontece com todos os meus artistas da minha agência, isso acontece principalmente com Dulce. Sempre que eu trouxe algum problema e falei, isso aqui tá errado, vamos fazer dessa forma, e eu trouxe o resultado, o segundo, o terceiro passo, já não era nem proposto na mesa um planejamento. Era ao contrário, o que é que você traz, então, com base no resultado que você trouxe. Só que é isso, no momento que você é tão sincero,
e que você aponta tantos erros, você tem que ter soluções para eles. E você tem que trazer os resultados para essas soluções que você trouxe, que você colocou na mesa. Então, é muito importante, com essa sinceridade, vir o trabalho. E a gente preza, eu pelo menos, eu falo a gente em nome da minha agência, a gente preza muito pelo resultado, o resultado que a gente vai dar para esse artista. Porque eu sei que é um peso diferente, porque o meu perfil é diferente. Porque nesse meio você tem muito assessoria de imprensa e pessoas que trabalham em volta do artista que gosta de bater palma, né? A gente fala muito, eu vou bater palma pra maluco. Não vou bater palma pra maluco. E as pessoas gostam muito de bater palma pra não perder o lugar de confiança, pra não perder, às vezes, a amizade, pra não perder o acesso que o artista dá. E eu não ligo pra essas coisas, eu não tenho ego pra essas coisas. Então, eu falo porque, no fim das contas, o resultado vai ser cobrado por mim, vai ser o meu nome. Se eu não falar hoje, amanhã pode chegar uma pessoa, falar, e aí a culpa do resultado não ter tido o retorno que ele esperava vai ser minha, porque vai falar, eu tava lá na outra assessoria, eu tava com outro empresário e ele nunca me pontuou isso, e a pessoa pontuou e ele vai achar bom e vai achar que o problema era eu. Como é que nasce a Aripress, né? Em que momento você lá nessa sua loucura mexicana, você falou, pô, vou montar eu a minha agência? Cara, foi na pandemia. A gente tem 4, 5 anos mais ou menos. Antes eu já trabalhava com Dulce, comecei a fazer Lari. Tem 7 anos que eu tenho a Lari. E só que a Lari não era, digamos, parte da agência. Ela era uma artista que eu fazia em paralelo à Dulce Maria. E aí, há 4 anos, quando eu vim pro Brasil, há 4, 5 anos na pandemia, decidi ficar no Brasil. Não tinha como eu ir pro México, não tinha. Dulce estava gravando série, acabou ficando grávida. E aí não tinha como eu seguir trabalhando com ela, mesmo que remoto, porque, enfim, estava tudo fechado, ela estava grávida. E aí eu pensei em como usar as portas que eu já tinha abertas com ela para trabalhar no Brasil, porque eram contatos de tipo, ela já não queria fazer várias coisas, ela já não estava disposta a fazer, estar em vários lugares, eu tinha essa amizade, esse relacionamento com a imprensa, foi aí que eu pensei, cara, então vamos usar isso para o Brasil, vamos entender como que eu faço isso aqui no Brasil. Só que eu tinha muito receio porque a imprensa aqui no Brasil é delicado, né? Quando você pega um artista muito grande, nessa era de influencer, nessa era que as galeras, enfim, que a galera quer o jogo do tigrinho e não tem muita responsabilidade com o que fala, nem onde vai, e nem nos problemas que se mete, eu não queria estar representando pessoas que não têm propósito, que não têm base, que não sabe para onde vai, não sabe que o trabalho dela, que não menosprezando esse trabalho, mas o propósito dela é acordar, fazer stories. Ela não sabe o que ela vende, ela não sabe quais são as bandeiras dela, qual a comunidade dela. Então, foi mais ou menos esse trabalho que eu pensei, cara, se eu vou pegar artistas aqui no Brasil, eu tenho que ter propósito com eles, eu tenho que saber para onde que eles querem ir, o que é que a gente vai fazer, eu tenho que fazer uma mudança na vida dessas pessoas. Aí a gente começou na pandemia, naquele momento eu comecei com Bárbara Labres, porque era uma DJ que era muito conhecida naquele momento como a DJ do The Voice ou a DJ Gata. Ou a DJ amiga do Neymar. E eu falei, cara, a gente tem que mudar essa história. E a gente começou a mudar todo o enredo da história. Naquele momento ela tinha uma música no top 100, que era Funk Rave. Então a gente começou todo um brand no nome dela, das pessoas tirarem o DJ Gata e dar nome a ela. Bárbara Labres comemora sucesso, Bárbara Labres lança, Bárbara Labres faz isso, aquilo. Então a gente começou a fazer um brand mesmo no nome dela, na imprensa, para as pessoas darem espaço a ela mesma, a Bárbara Labres. E através dela, enfim, vieram outros artistas e nesses 4 anos já foram quase 150 artistas. A gente começou nesse ano com mais de 100 e a empresa hoje cresceu mais de 90%. A gente assinou mais de quase 30 artistas só esse ano. A gente tem então mais ou menos aí 150 artistas que passaram pela Aripress. É isso, né? Deu muito certo. Deu muito certo, graças a Deus. Aí minha pergunta é, por que você acha que deu tão certo assim? Cara, talvez seja essa parte sincera, né? Essa parte sincera do trabalho e do resultado, porque na minha empresa, se você não tá feliz, a mesma porta que você entrou, você é convidado a sair. Eu não tenho um problema se a pessoa não tá feliz com o resultado, porque a gente tá feliz com o que a gente faz. A gente faz o melhor. Eu sempre vou fazer o melhor pra você, seja o tamanho do artista que você for. Eu tenho um artista que tem 10 mil seguidores, 15 mil seguidores, 100 mil seguidores, 500 mil, e eu tenho Dulce Maria com 3 milhões, Poca com 15, Lesha com 20. Então é tipo assim, a gente faz o melhor pra cada artista, sabendo o lugar que ele tem que ocupar, o lugar que ele tá ocupando e pra onde que ele tem que ir. Cada um tem sua dificuldade.
Da mesma forma que é muito difícil eu colocar o artista que tem 10 mil seguidores para ele conseguir um link, para ele conseguir estar num programa de pouca audiência, mas é a primeira vez dele na televisão, também é difícil para uma Alexa, para uma Dulce Maria, para uma Poca, estampar uma capa de revista, porque naquela capa ali a gente tem, se for trimestral, talvez é 4 capas por ano, se for por mês são 12 capas, então a briga ali também é peixe grande, quem vão ser essas artistas que vão estampar essas capas. Então a dificuldade é para todos, e a gente tem compromisso com o resultado que a gente vai dar para esse artista. Aqui o nosso espaço é para falar bastante de negócio, né? E na minha visão, um artista nada mais é do que uma empresa, né? Ele não deixa... negócio. Ele é um negócio. Uhum. Então, o teu trabalho de assessorar, na verdade, você está trabalhando um negócio dentro da viés do entretenimento. Exatamente. Quais os desafios que tem, que difere de uma marca ou de uma empresa tradicional? Cara, porque eu tô lidando com sonhos e pessoas. Então, o não que a gente recebe dói, né? Dói em mim porque todos os artistas que eu tenho eu brigo como se fosse filhos real, eu brigo pelos sonhos deles. Então, dói pra eles, dói pra mim. Então, o não nunca é o não. Sempre foi um não aqui, vamos buscar o sim. Porque eu sempre digo, o não a gente tem, vamos pela humilhação. Para onde que a gente vai? Como que a gente vai conseguir isso? Então, a gente tem um formato na empresa que a gente faz um perfil do artista. Então, a gente sempre tem várias formas de trabalhar o artista. Se não deu certo, por exemplo, se é um artista preto, não deu certo no entretenimento preto, vamos buscar se ele é fitness, vamos pro lado fitness. Se é música pop, vamos pro pop. Se é samba, vamos para veículos de samba. Se é rap, vamos pros veículos de rap. Então, a gente sempre busca formas de trabalhar esse artista e deixar ele vigente na agência. Na agência, na imprensa, enfim. Então, o que é diferente da marca é isso. Atrás do artista, a gente tem um ser humano. E a gente está lidando com o sonho deles. Então, muitas das vezes, o que eles colocam ali para lançamento, o que eles colocam de dinheiro, de investimento, sai do próprio bolso. Então, às vezes, ele só tem aquilo ali para investir. Então, é o sonho dele, se não der certo. Não que a marca não tenha isso, mas é diferente a gestão de uma marca e do artista. A marca, se ela eventualmente der errado e falir, a marca morre, mas a pessoa segue, né? Exatamente. O artista não. Exatamente, você cria outro nome, né? Marca, hoje você abre um salão, não deu certo, abre um restaurante, não deu certo um restaurante, abre uma casa de shows. Artista, ele tem o nome dele. Se ele não der certo agora, ele tem que tentar de novo, e ele vai tentando de novo, e é o nome dele. Não tem como ele mudar a imagem dele, mudar, por mais que muitas fazem isso, mas enfim, não tem como mudar a essência, não tem como mudar o nome dele, porque ele é o produto. A sua trajetória, ela é talvez um pouco inusitada, né? Você sai do Brasil, vai para o México, faz sua carreira no México e volta para o Brasil. Para o teu negócio, essa mudança cultural é muito diferente? Cara, você fala relacionado aos artistas, a Brasil e México? Isso. É muito diferente porque a forma de consumir do brasileiro é diferente. Lá fora, por exemplo, as pessoas que seguem Dulce Maria lá fora não se importam com o que ela come, não se importam com os lugares que ela frequenta, se ela tá acordada, se ela tá dormindo, se ela tá viajando. Eles não consomem tanto a vida pessoal, lifestyle do artista lá fora. Tanto que você pode ver Karol G, uma das maiores artistas da América Latina. Se você abrir o stories dela hoje, provavelmente vai ter 2 stories, ou 1 stories a cada uma semana. Foto no feed, nem tem tanto da vida pessoal. Às vezes ela sai de férias e volta daqui 3 meses e fala, tirei férias e tal, você fica sabendo depois o que aconteceu. E aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil as pessoas consomem muito a vida pessoal. Para ela criar uma conexão com você como artista, ela tem que saber onde você acorda, onde você mora, quem são seus filhos, sua família, seus pais, o que você gosta, qual cor você gosta, o que você gosta de comer, quais lugares você frequenta, quais bandeiras você levanta, quem que você defende. Então a forma do brasileiro trabalhar é diferente porque a lifestyle tá muito ligada à carreira dele. Então ele acaba sendo influencer por causa disso e acaba que é uma resposta do público que aqui é mais apaixonado do que lá fora, né? As pessoas compram a briga do artista, eles compram a música do artista, eles vestem a camisa. Então é uma forma de consumir diferente que acaba retratando no resultado final, que é o fã. O fã do Brasil é muito diferente do fã lá fora. Você falou de diferenciais, né? Óbvio, a sinceridade é um deles. Mas que outros diferenciais você enxerga na área em relação aí ao mercado?
Mais mercado em qual sentido você fala? No mercado das assessorias, né? Cara, hoje a gente tá vivendo algo muito complicado, que são essa essa parcela de influencers que hoje não ligam muito pro que posta, como posta e com quem eles se aliam, que são os jogos tigrinhos, muitas vezes marcas que não têm credibilidade, e a gente tem outra parte de artistas que estão buscando essa credibilidade. Só que é muito complicado, porque da mesma forma que esses artistas que buscam a credibilidade, buscam fazer seu trabalho de uma forma séria, o monetizar isso no caminho é muito mais difícil, porque é muito mais difícil você fechar uma marca de credibilidade que te pague um cachê que um jogo do Tigrinho vai te pagar. Então, hoje, querendo ou não o que a gente estava falando, isso aqui é um negócio. Então, acaba que talvez aquele influencer que aceita tudo isso por dinheiro tem formas de fazer acontecer muito mais do que aquele artista que não se vende por causa disso. Porque ele tem como pagar uma assessoria de imprensa, ele tem como pagar uma equipe, ele tem como pagar várias outras coisas que a galera que tá aqui tentando fazer o trabalho dela sério não tem como pagar aquilo, porque é muito dinheiro. E aí, neste mercado hoje, infelizmente, ainda se fala, o dinheiro fala muito alto. Então, na minha agência, eu trabalho com pessoas que eu acredito no trabalho delas, no propósito delas, e se tem algo errado, eu sou a pessoa que vai e fala. Já muito artista meu já deixou de fazer tigrinho, já deixou de fazer várias coisas. Se tem um posicionamento errado, eu vou e falo. Muitas das vezes passa uma, duas, três vezes, e a gente acaba desligando da agência, porque é isso. Só que infelizmente o mercado não é assim. E eu entendo, enfim. Mas eu preciso ter um propósito para eu me levantar da cama todos os dias para trabalhar. Eu não sou movido a dinheiro, a dinheiro, a dinheiro, mas infelizmente é o que a gente. É como se joga o jogo. Sim. É legal, você falou da história do Tigrinho, mas eu queria entrar um pouco nisso, né? Uma parte interessante de monetização dos artistas, obviamente, vem dos meios publicitários, vem das Uhum. marcas, né? Como é que você trabalha isso no aspecto de ter uma marca bem clara do teu artista para que isso, obviamente, gere e desperte interesse das marcas para estarem mais próximas deles, né? Cara, hoje mais do que nunca a gente está vivendo um momento onde as marcas estão procurando nichos, elas estão procurando comunidades. Então, não importa mais se você tem milhões de seguidores, porque às vezes uma marca não quer chegar a milhões de seguidores, ou se ela chega, não vai ter uma resposta para o que ela vende, porque chega a tanta gente e é uma galera tão dispersa e diferente. Então, por exemplo, se você tem 10 milhões de seguidores, acaba que um produto que eles querem chegar mais em São Paulo tá chegando no Nordeste, tá chegando em Brasília, tá chegando em Minas, e aquele público ali não vai consumir aquele produto. Então, hoje, mais do que nunca na nossa agência, é isso que eu estava falando sobre os veículos editoriais diferentes. Então, por exemplo, se a gente vai falar de samba, vamos falar com a galera de veículos de samba. Se a gente vai falar de rap, vamos falar com a galera de veículos de rap. Se você é um artista preto, vamos dar atenção e falar com os veículos de entretenimento preto, porque você precisa criar uma comunidade. A gente tem hoje marcas que estão contratando grupos de 100 influenciadores que têm 30 mil seguidores, mas não estão contratando um influenciador ou artista que tem 10 milhões, porque para eles vale mais a resposta que eles têm em ticket, em vendas, vem mais dos nichos de comunidade, de pessoas que sabem que aquelas pessoas não estão aceitando por grana, ou que hoje elas postam algo, amanhã estão postando mais 10 coisas, do que o outro artista. Então hoje é muito importante você saber a quem você dá voz, quais são as suas bandeiras, quais é a sua comunidade, qual o seu nicho, porque isso vai funcionar para você vender a sua publicidade. E se você é esse artista que tem milhões de seguidores, busque entender, dentro desses milhões, quais são os pontos fortes, quais são as comunidades que você fala, até para você procurar as marcas e chegar a isso de uma forma mais clara para eles, não chegar, eu tenho milhões de seguidores, os meus alcances, meus stories, porque isso hoje não é tão válido mais, como era antes. Que eu acho que é um movimento que aconteceu muito em função, obviamente, dos creators e agora mais recentemente dos UGCs, mas
é a valorização do conteúdo, né? E aí não o Exatamente. artista sob a capacidade daquela massa de pessoas, mas a capacidade do conteúdo criativo dele mesmo. Exatamente. Como é que faz para dar vazão para isso? A pessoa tem que ter a identidade dela na publicidade dela, né? Eu sei que isso a gente vive um impasse hoje, porque é complicado. A marca nem sempre dá espaço pro artista criar. O que é muito complicado, porque se você está contratando aquele artista para fazer aquela publicidade, você quer o público daquele artista, então você tem que confiar que aquele artista vai fazer o tipo de publicidade que conversa com o público dele. Não adianta você contratar um artista que você quer entrar no nicho dele, na comunidade dele, trazer toda essa galera para sua marca e fazer algo que tenha a identidade da sua marca. Porque se aquela galera te segue, então você não precisa contratar o artista. Se você quer fazer algo na identidade da sua marca, faça no Instagram da sua marca. Agora, se você busca prospectar outro público ou chegar a mais pessoas contratando aquele artista, é importante que você dê abertura para ele criar, para ele falar, para você fazer uma reunião com ele, para entender, porque senão fica uma coisa engessada. Aí acaba fazendo aquele conteúdo, entregando, e no fim das contas é o que eu sempre falo, isso serve para assessoria, para marca, a culpa eles vão colocar no artista. Vai falar que o artista não trouxe o retorno quando o artista poderia trazer o retorno. Se tivesse sido ouvido, se tivesse uma reunião para sentar, conversar e falar para onde você acha que vai. O que você acha que é importante? E isso é importante que numa reunião, talvez o que o artista fale para você não tenha nada a ver com o que você espera. Aí você fala, cara, mas aí eu faço a reunião, o artista trouxe um monte de ideia que não tem nada a ver. Que bom, então não faça, não avance. Porque isso que não tem nada a ver é o que funciona para ele. Se não funciona para você, se você fazer o seu escopo, na hora que ele postar não vai ter retorno nenhum para você. Então faça essa reunião, entenda como que funciona. Se der match, dê ou faça. Se não der, é o momento de dar um passo atrás e buscar outro perfil. Legal. Adult é talvez o teu grande case, né? Mas tem alguns outros cases que você queira ou que você possa citar aqui no Brasil, de artistas que você foi ajudando e que hoje, de fato, tem uma relevância maior? Cara, tem uma curiosidade que muita gente não sabe, mas ali mais ou menos na pandemia, no finalzinho da pandemia, eu conheci Camila Fialho, que já esteve aqui. E eu fiz a Camila Fialho naquele momento ali. Ela me buscou pra assinar os artistas dela. E eu falei pra ela, cara, eu pensei que era uma reunião pra você, pra eu ser assessor de imprensa seu. Ela falou assim, claro que não, você já viu o meu Google? Eu falei, por isso, você já viu o seu Google? Não tem como você trabalhar a sua imagem de empresária tendo um Google assim. E aí a gente teve uma conversa até no momento que ela falou, tá, você assina meus artistas, faz o trabalho comigo, e a gente começou esse trabalho que era um brand na carreira dela. Pra quem não sabe, Camila Fialho foi acusada de roubo por Anitta. Naquele momento que ela foi acusada, todos os sites sensacionalistas davam ex-empresária acusada por roubo, muitas das vezes não colocavam o nome dela. E se você for buscar no Brasil hoje, não existe muitas notas na imprensa onde o empresário é homem e briga com o artista homem, ou o empresário é homem e briga com o artista mulher. Por quê? Porque não dá like, porque não tem atração do público ali para dar o clique. Então, ali foi usado duas mulheres de biquíni, duas mulheres bonitas, que estão brigando. Isso dá like, isso engaja. Então, aquilo ali acabou criando uma força enorme. No momento que ela foi inocentada e que a Anitta paga para ela um valor X, isso não tem a mesma força, porque no fim das contas as pessoas não se importam. É o que eu falo sempre para meus artistas quando eles entram numa polêmica. As pessoas não querem saber a sua opinião de fato, elas querem saber se elas estão certas sobre o que elas pensam de você. Elas não querem saber se você tá do lado certo, se você tá do lado errado, se ela vai concordar ou não com a sua opinião. Ela quer saber se a opinião dela tá certa sobre você. Se não tiver, ela vai te dar um follow, ou ela vai te xingar, ou vai acontecer algum movimento na sua rede social que você não tá esperando. Ninguém tá esperando você sair pra falar, pra bater palma pro que você tem a dizer. E aí é o que eu fiz ali com Camila foi, a gente fez um brand na imagem dela, a gente começou a colocar ela em veículos de empreendedorismo e negócios, que era onde ela tinha que ser falada. Porque, por exemplo, esses dias eu estava vendo uma entrevista da Thaís Araújo, quando ela foi acusada de racismo, e ela não deu entrevista por Jornal Nacional, e várias pessoas falaram sobre ela não dar entrevistas para vários veículos, e ela falou, cara, o que eu tinha que fazer naquele momento eu fiz. Eu fui vítima de racismo, eu fiz a denúncia.
O resto, em entrevistas, eu dou pra página de cultura. O meu lugar é na página de cultura. Eu sou atriz. Meu lugar não é na página policial. E com Camila foi a mesma coisa, óbvio, em cenários diferentes, mas eu falei pra ela, o seu lugar não é na página de fofoca. O seu lugar não é na página de entretenimento. O seu lugar é na página de empreendedorismo. Você é uma empresária, você tem que falar de negócios. Você tem que ir em podcast de negócios. Você tem que se posicionar no lugar onde você tem um know-how e você tem 20 anos fazendo isso. Você tem que falar sobre isso. E aí eu coloquei ela para contar a história dela. A gente tem aí, enfim, além do seu podcast que ela veio, a gente tem outros podcasts e juntos são mais de 7 milhões de views. Ela, enfim, foi destaque em vários outros sites. E a gente, graças a Deus, e a um bom trabalho, conseguiu fazer esse brand na carreira dela. E de cancelada, ela hoje tá aí nos maiores palcos e conferências, dando entrevistas e falando realmente do trabalho dela, que é o que importa. Aliás, um trabalho brilhante. Parabéns. Obrigado. Você, até pegando esse gancho aqui, você acha que hoje a relação do artista com os cancelamentos e com os haters, ela é um pouco mais tranquila? Cara, eu acho que não é mais tranquila. Eu acho que a gente segue com pessoas doentes, a gente segue com pessoas com problema de saúde mental, a gente segue com pessoas... Enfim, a gente tem casos aí de pessoas que se matam, enfim, em várias coisas. Eu acho que criou uma banalização. De que tá tudo bem ser cancelado e no outro dia, mas não tá tudo bem. As pessoas, elas cancelam um por dia, elas procuram quem vai cancelar, elas procuram de quem elas vão discordar. E eu acho que pra galera que tá de fora, criou uma banalização que tá tudo bem fazer isso. E pros artistas também, como ele passa por um e passa por dois, já não tem o mesmo medo, né? Só que não tá tudo bem. Porque aquele artista, ele vem de feridas, ele tem cicatrizes. E hoje cria uma banalização disso, mas continua sendo algo muito sério. Muitas das vezes são notas e polêmicas em cima de mentiras, que não é que tá tudo certo, é que às vezes o artista deixou de sair pra falar, porque ele entendeu que não adianta. É isso que a gente tava falando agora, não adianta eu sair pra falar. As pessoas não querem me ouvir, elas querem o caos, elas querem ver o circo pegando fogo. Então, pra que eu vou sair pra dar a minha versão? Porque eles não querem a minha versão, eles querem que eles estejam certos. E aí eu vou lá falar a minha versão, e se não tiver de acordo com o que o meu fã, o meu público, ou a pessoa que tá me seguindo, ou tá vendo, pense sobre isso, ele vai jogar hate do mesmo jeito. Então, não é que se criou uma normalização em cima disso, é que os artistas já estão meio que, ok, me cancelou, não vou fazer nada sobre isso. Eu vou ficar calado e daqui 2, 3 dias passou. Só que esses 2, 3 dias talvez é de um artista deitado na cama chorando, fazendo terapia para aquilo passar. As pessoas não veem essa parte. Novidades da Ari Press que você possa contar pra gente? Cara, a gente esse ano fez 11 anos, completa 11 anos que eu trabalho com isso, então automaticamente eu coloco na empresa, porque a empresa sou eu sou a empresa, óbvio que tem uma equipe por trás, mas enfim, a empresa já leva até o meu nome, mas a gente completa 11 anos esse ano, a gente acabou de fazer uma imersão no Rio de Janeiro, para quem não sabe, uma imersão a gente junta todos os artistas da agência, junta pessoas do meio, de gravadoras, RPs, de eventos, enfim, distribuidoras. Teve uma galera da Universal, Warner RPM, enfim, de vários lugares. A gente junta essa galera num lugar para fazer um network. A gente teve palestra da Anitta Carvalho, enfim, que é uma gênia da música. A gente teve a Meta também, dando, enfim, alguns passos e algumas dicas sobre como melhorar os seus resultados no Instagram, enfim, todas as redes sociais do Meta. E a gente pensa em fazer uma segunda imersão, talvez em janeiro. Se alguém, enfim, já quiser participar, entre em contato com a gente, enfim, vai fazer esse convite, vai fazer essa curadoria de quem que a gente chama. A gente teve mais ou menos umas 120 pessoas nessa primeira no Rio de Janeiro, todo mundo perguntando se a gente vai fazer uma segunda. A gente tá pensando em fazer uma segunda. E a gente também tem a parte de eventos na Ariprensa. A gente tem uma parte de eventos agora, por exemplo, com o Detal. A gente está conectando vários artistas com marcas para levar eles para o Detal. A gente tem uma parte também de moda. A gente tem São Paulo Fashion Week agora chegando. A gente faz marcas no São Paulo Fashion Week também. A gente leva artista para o São Paulo Fashion Week, óbvio, de acordo com o perfil do artista. Então, enfim, a Ariprensa é uma assessoria de imprensa, mas a gente tem outros braços. A gente tem de moda, onde a gente conecta com o mundo da moda. A gente tem de eventos, onde a gente te conecta com eventos. A gente tem de marcas, onde a gente conecta com marcas. Tudo depende da onde você quer ir e qual o seu perfil.
Quem está assistindo a gente e gostou muito de você, assim como acho que todo mundo deve gostar bastante, Ou e não. queira, e queira trabalhar com vocês, qual é o perfil do artista ou da pessoa de moda que tem esse fit com a Ari? Tá, primeiro, para trabalhar na agência, é, como jornalista, assessor, enfim, que a gente deve ter muitas pessoas que estudam também, que assistem a gente, ser proativo. Além de você ser formado e você ter doutorado e você ter experiência, ser proativo e estar aberto a aprender. Para os artistas, ter claro o que ele quer. É muito importante. Se não tiver claro, talvez pelo menos ter um rumo. É muito importante ter um propósito. Todos os artistas da minha agência têm um propósito, sabem para onde eles vão. Todos os artistas. Óbvio que se você talvez não tenha uma assessoria de imprensa, se você não tem um empresário, se você não tem uma equipe, talvez você não tenha esse planejamento. Mas quando a gente fala de planejamento, as pessoas pensam que é um bicho de 7 cabeças, que você tem que ter tudo metricamente ali para onde você vai, com quem que eu tenho que fazer. Sim e não. Se você sabe aonde você quer chegar, isso já é um começo. Então a gente chegando numa reunião, conversando, a gente junto faz esse planejamento. Não necessariamente você precisa chegar na agência com tudo planejado, mas você precisa pelo menos saber quem que você é e para onde você vai. Legal. Uma mensagem final, né, para quem está assistindo e eventualmente tem você como uma inspiração pelo teu caminho, pela tua trajetória. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem, para quem é um jovem fã hoje. É, Cara, acredite nos seus sonhos. Não pare nunca de sonhar, mas também não pare de trabalhar, porque eu não cheguei aqui só acreditando no meu sonho, só tendo fé e que Deus vai abrir os caminhos porque eu sou maravilhoso e Ele vai me abençoar. Não foi só isso. Foi muito trabalho. Então, trabalhe muito, se dedique muito, busque aprender na fala de pessoas que você admira. Eu tenho várias pessoas que eu gosto e que eu admiro. Então, quando eu falo você estudar, não é sobre você só comprar um livro ou você ter que entrar na faculdade. Talvez você não tenha esse investimento, mas se você não tem dinheiro para fazer esse investimento, se você tem internet, você tem como chegar a vários lugares para ter esse conhecimento sem ser na faculdade, sem ser comprar um livro. Inclusive, o livro tem como você ler pela internet, você tem podcast que você pode assistir na internet, você aprende muito com essas pessoas que já chegaram lá e pode te dar um know-how de como tá o caminho para chegar lá, enfim, pode te dar algumas dicas. Você tem, enfim, entrevistas de pessoas em programas de televisão, você tem artistas que hoje são empreendedores. Então, busque conhecimento, não pare de sonhar, mas não pare de trabalhar e de aprender também. É muito importante. Ari, obrigado. Foi um Imagina, prazer obrigado você. enorme. Eu Ah, o desejo prazer de foi todo o meu. meu coração que você siga crescendo Obrigado, até onde seus braços forem capazes obrigado. de Até onde alcançar. Deus quiser. Exatamente. E, puta, agradecer de verdade você ter aceito esse convite. Obrigado a vocês. E você que assistiu, guarda duas coisas que o Ariel falou aqui pra gente, né? A primeira delas é: sejam pessoas de atitude, vão em busca das coisas, mas façam. São da lida, não seja aquele preguiçoso que fica vendo ali a coisa e finge que não é com você, vai lá e faz. Seja uma pessoa de atitude. E a segunda, que ele disse aqui muito sabiamente, é que não também é resposta. Então sejam firmes com os seus pensamentos, com a sua visão, porque isso seguramente vai te levar em lugares longes, né? Então vamos aprender um pouco com o Ariel. E até semana que vem.